Nessa videoaula nós vamos falar de física. Nós vamos tratar de um tópico de cinemática, tópico esse denominado velocidade média. Vamos aprender como calcular a velocidade média e resolver alguns problemas relacionados a este tópico. Para você que não me conhece, eu sou o professor Márcio e trago para vocês aqui assuntos de matemática e agora estamos também introduzindo aí algumas questões de física para implementar aí o nosso canal. Bom, o conceito de velocidade média, para que você aplique isso em problemas, é necessário que você tenha em mente o que é deslocamento e o que é variação de tempo. Bom, o deslocamento você vai encontrar a partir do seguinte: delta significa variação ou deslocamento. Variação, delta S, variação do espaço. Então, a variação do espaço será o espaço final menos o espaço inicial. Ou, poderia entender assim também, como sendo a posição final do móvel menos a posição inicial. E a variação do tempo, na verdade, é o tempo que durou um determinado evento de velocidade, né? No cálculo da velocidade. Então, ele demorou um determinado tempo. E esse tempo, como é calculado? Às vezes, no problema, ele não vem exatamente cheio. É necessário você fazer essa variação, achar essa diferença aí. Tempo final menos tempo inicial. Lembrando que delta é variação. Variação é a diferença, né, do maior menos o menor. O tempo final menos o tempo inicial. Bom, dei um exemplo aqui. Por exemplo, um automóvel que partiu de uma localidade às 14 horas e chegou a uma outra localidade, né, a uma outra cidade, às 16 horas. Pergunto, qual foi o tempo que decorreu essa viagem? O tempo que decorreu essa viagem é o delta T. Vamos lá. Vamos calcular o delta S primeiro, né? Se ele foi do quilômetro 20 ao quilômetro 220, vamos por etapa aqui. O delta S primeiro. Vamos nos preocupar na ordem aqui do delta S. Delta S é o S final menos o S inicial. Então, o delta S do nosso exemplo, delta S é igual a quê? 220 menos 20, né, que foi o espaço inicial. Então, ó, espaço inicial aqui, o espaço final aqui, ou posição inicial e posição final. Então, fazendo a continha, encontramos que houve um deslocamento de 200 quilômetros. E aí você tem que estar atento às unidades de medida, tá? Eu estou no tempo hora, estou na distância, ela está sendo medida em quilômetros. Então, vamos achar o delta T, a variação do tempo, ou seja, quanto tempo levou essa viagem. O tempo é determinado pela variação do tempo final menos o tempo inicial. Então, delta T, tempo final, 16, menos tempo inicial, 14. Não pode esquecer de colocar a unidade no final, tá, pessoal? Do cálculo aqui. Então, ó, 2 horas, né? Esse automóvel levou 2 horas para percorrer 200 quilômetros. Com base nessa noção bem tranquila, nós vamos usar esse exemplo para nós calcularmos a velocidade média. E a velocidade média, ela é dada pela variação do tempo sobre a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, vamos aplicar aqui, ó, naquele exemplo ali, a velocidade média é o delta S sobre o delta T.
Portanto, a velocidade média é igual ΔS 200 dividido pelo ΔT, que é 2. Não precisa colocar as unidades aqui, você pode colocar no final. Velocidade média, só não pode esquecer de colocar 100 quilômetros por hora. Observar sempre essas grandezas que são quilômetro e hora, metro e segundo, se o tempo está em minutos, enfim, tem que prestar atenção nisso. Então, olha só, a velocidade média, ela é calculada da seguinte forma: basta eu ter o deslocamento considerado e o tempo que levou para realizar esse deslocamento, tudo bem? Agora, uma coisa importante que nós precisamos e vamos usar de vez em quando, em algum problema, é, se você está em metros por segundo e quiser achar a velocidade média em quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. De onde veio esse 3,6? É de uma regra de 3, aonde você considera que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, 1 hora equivale a 3.600 segundos, certo? Então aí você tem essa regra de 3 aí, e aí você consegue fazer essa análise de 3,6. Então é um macete, eu digo que é algo mais prático para se fazer, para não ficar fazendo regra de 3 o tempo todo. Basta você estar em metros por segundo, quer quilômetros por hora? Multiplica por 3,6. Está em quilômetros por hora, quer transformar para metros por segundo? Divide por 3,6. Então, eu dei alguns exemplos aqui, no qual a gente vai aplicar esse raciocínio. Veja, eu tenho 10 metros por segundo, quero transformar para quilômetros por hora. Vou multiplicar por 3,6. Então, 10 vezes 3,6. Que na verdade 3,6 você pode escrever assim, 36 sobre 10. Esse tipo de conta, pessoal, não é tão difícil assim. Bastava você multiplicar o 10 vezes o 3,6, você imediatamente encontraria o 36. Por quê? Porque você andaria uma casa decimal para a direita. Então aqui vai dar 36 quilômetros por hora. Raciocínio análogo: 20 vezes 3,6. É você pensar, 10 vezes 3,6 dá 36. Faltou 2 aqui multiplicar, né? 2 vezes 36, 72 quilômetros por hora. 30 vezes 3,6. Por que eu estou multiplicando por 3,6? Porque eu quero encontrar quilômetros por hora. Eu estou em metros por segundo, quero encontrar quilômetros por hora. Pense o seguinte: 10 vezes 3,6 dá 36. Beleza. Basta agora eu multiplicar o 3. 3 vezes 36 vai dar 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Então, 108 quilômetros por hora. Mas se você quiser escrever na forma de fração assim, você vai conseguir visualizar isso com muita tranquilidade. Aqui eu coloquei 4, mas não é 4. Aqui é 40, tá? 40 metros por segundo. Eu quero transformar em quilômetros por hora. Então, 40 vezes 3,6, que é igual a 40 vezes 36 décimos. Cancelo o 10 com esse zero, fiquei com 4 vezes 36, 6 vezes 4, 6 vezes 4, 24, vai 2, 4 vezes 3,
12 com 2, 14, 144 quilômetros por hora. Bem tranquilo, é o básico do básico. Vamos a um exemplo bastante tranquilo de resolver, que fala o seguinte: um carro parte de São Paulo às 8 horas da manhã e chega a Minas Gerais ao meio-dia após percorrer 320 quilômetros. Calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro nessa viagem. Vamos devagar. Eu tenho ali descrito inicialmente o meu tempo. Ó, ele partiu. O meu tempo inicial. Vamos aprender a tirar as informações do problema. O meu tempo inicial 8 horas. O meu tempo final, ele chegou, vamos localizar aqui, chegou e ao meio-dia após percorrer. Então ele chegou ao meio-dia, ou seja, 12 horas. Então isso me garante que o ΔT é 12 menos 8. O meu ΔT vai dar 4 horas, né? Ok? E ele percorreu quanto? Percorreu aqui, ele não falou o espaço inicial e o espaço final. Ele te deu ali a distância cheia. Então, na verdade, ele te deu o ΔS aqui, ó. O ΔS nosso é 320 quilômetros. Ele quer saber a velocidade média neste percurso. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Não subestime as fórmulas, pessoal. Por quê? Não subestime as fórmulas porque você pode acabar esquecendo. Física são muitas fórmulas, apesar de existirem muitos macetes para resolverem questões. Mas, para quem deseja estudar e tirar notas em prova, na faculdade, enfim, o professor ele não quer saber que você aplique macete, ele quer que você demonstre que você aprendeu o conteúdo. E, de um modo geral, é interessante você aprender, porque quando você aprende, você fica seguro para aplicar qualquer tipo de macete. Então, velocidade média, o ΔS é 320, dividido pelo ΔT, que dá 4 horas. Aqui é bem tranquilo, pessoal, não se espante com 320, por quê? Você pensa em dividir o 32 dividido por 4, dá 8, né? 4 vezes 8, 32. Então, como aqui não é 32, é 320, basta eu acrescentar um zero. A velocidade média é 80 quilômetros por hora. Agora, por que quilômetros por hora? Porque a distância está em quilômetros e o tempo está em horas. Tudo bem? Vamos ao próximo exercício, que nós vamos aumentando aí o grau de dificuldade. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui para não cortar o exercício aqui. Então, vamos ao próximo exercício, que diz o seguinte: um nadador olímpico completou a prova dos 50 metros nado livre em 25 segundos. Ele te deu ali o quê? Ele te deu a distância, que é 50 metros, e te deu o tempo, que é 25 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Nós já temos aqui, ó, metros por segundo. A velocidade média é só aplicar a fórmula. Então, ó, a velocidade média é igual a ΔS sobre o ΔT. Portanto, a velocidade média,
O meu ΔS é de 50 e o meu ΔT, ele levou 25 segundos. Portanto, a velocidade média, eu vou dividir aqui, ó, né? Vai dar 2 segundos, né? 25 por 25 dá 1, 50 por 25 dá 2. 2 metros, né? Porque aqui é 2 metros por segundo. Está dada a resposta da letra A. Na letra B, ele pede em quilômetros por hora. O que nós aprendemos? Que nós temos que pegar 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Eu quero transformar para quilômetros por hora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3,6. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 3,6. Não sei fazer essa conta. Faz assim, ó. 2 vezes 36 sobre 10. Tá, e daí? Eu posso simplificar aqui, ó. Apesar de que essa conta aqui é bem básica para você resolver, né, pessoal? Você poderia apenas multiplicar 2 vezes 3,6. É muito tranquilo de fazer. É a mesma coisa, 2 vezes 36, 72. Como é 2,6, é 7,2. Então, ó, 7,2 quilômetros por hora. Vou colocar aqui, ó, 7,2 quilômetros por hora. Temos a velocidade em segundo e a velocidade em quilômetros por hora. Próxima questão diz o seguinte: um ônibus passa pelo quilômetro 30 e aí nós já temos aí um dado importante. Ele passa pelo quilômetro 30, então esse é o espaço inicial, 30 quilômetros, né? E aí, às 6 horas e às 9h30, passa pelo quilômetro 240. Então, o espaço final, legal a gente organizar os dados, 240 km. O marco 240. Aqui a gente já tem como calcular o nosso ΔS. Nosso ΔS vai ser 200 S menos S0. Então, o ΔS vai ser o quê? 240 menos 30. Logo, o nosso ΔS é 210 quilômetros. Essa é a distância percorrida. E o tempo? Nosso ΔT, vamos tirar os dados primeiro, né? O tempo inicial, qual foi? Que horas que ele passou? Ele passou às 6 horas. Ele saiu às 6 horas. Tempo final, ele chegou às 9h30, só que nós não vamos escrever 9h30, nós vamos escrever 9,5 horas. Nove horas e meia, né? Passa pelo marco 240. Qual a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então o intervalo de tempo é o T menos o T0. ΔT vai ser 9,5 menos 6. Nosso ΔT
9,5, 9 menos 3, menos 6 dá 3. 9,5 menos 3 dá 3,5. 3,5 horas. A velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Portanto, a velocidade média é igual a distância, quem é? 210, perdão, dividido pelo ΔT, 3,5. Portanto, vamos lá, vamos dividir isso aí. Professor, como é que eu poderia dividir isso aí de uma maneira bem fácil? Veja, multiplica aqui por 10. E ao multiplicar em cima por 10, você multiplica embaixo por 10 também. E aí você tem a velocidade média igual a 2.100 dividido por 35. Pense agora o seguinte, esqueçam momentaneamente os dois zeros. Esse 21 dá para dividir por 7? Dá, né? Por 7 aqui, ó. Vai dar 5. E aqui por 7 dá quanto? Dá 3. Eu fiquei com quanto em cima? Com 300 dividido por 5. A velocidade média, 300 dividido por 5 só pode ser 60, né? 60 quilômetros por hora. Ok? Vamos ao próximo exercício. Não esqueçam de deixar o like, pessoal. Dá uma força aí para o canal. A gente está tentando aí, ao máximo possível, postar vídeos interessantes, aulas interessantes que possam abranger outros conteúdos também. Esse é um esforço que a gente faz para tentar atingir aí as metas que o YouTube exige para que ele possa entregar esse conteúdo a mais e mais pessoas. Vamos lá. Próxima questão, um carro, aí ele considera o tamanho do carro. Olha só, o carro tem 4 metros de comprimento, demora 5 segundos para atravessar uma ponte de 46 metros de extensão. Determine a velocidade média do carro no percurso, ou seja, para ele atravessar completamente a ponte, tem que passar o corpo do carro todinho, né? Você está considerando a distância. Se você botar um pontinho no para-choque traseiro do carro, enquanto aquele pontinho não atravessar totalmente a ponte, ele não percorreu, enquanto aquele pontinho não chegar na extremidade da ponte, aquele pontinho que está no para-choque traseiro do carro, ele não percorreu totalmente a distância da ponte. E aí você vai ter que ter a perspicácia de saber que a distância percorrida vai ser o tamanho da ponte mais o tamanho do carro. Então, ó, a distância, vou fazer um diagramazinho aqui, ó. O carro está aqui, ó. Aqui está o pontinho nesse carro. Só que aqui é 4 metros. A ponte tem 46 metros. Quando esse carro chegar aqui, ó, ele terá percorrido o quê? A ponte mais o quê? Mais 4 metros, né? Ele terá percorrido 46 mais 4, né? Certo? Então, a minha distância aqui, ó, vai ser o quê? Um ΔS igual a 50 metros. Ok? Então, o meu ΔS é igual a 50 metros. Ele levou um tempo, o meu ΔT é de 5 segundos, certo?
Ele quer saber a velocidade média deste carro. A velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Mas, professor, você fica repetindo a fórmula sempre? Tem que repetir, pessoal. O barato aí da questão é você fixar o máximo possível. Não tenha como fácil demais, pois uma hora você pode se atrapalhar. Talvez não na fórmula, porque essa fórmula é muito tradicional. Mas na interpretação dos problemas você tem que ficar muito atento nas unidades de medida, certo? De tempo e de comprimento, de distância, enfim. 50 dividido por 5. Evidentemente que a velocidade média, 5 por 5 dá 1, aqui vai dar 10, né? Então, é igual a 10 metros por segundo. E vamos para a última questão, já contando com o seu like, contando que você esteja assistindo esse vídeo até o final, para você ajudar o canal e assim fazer com que a gente continue postando mais e mais vídeos de matemática, de física, de um modo geral. Vamos lá. Questão caiu na UFRJ, diz o seguinte: um estudante a caminho da UFRJ trafega 8 km na linha vermelha a 80 km por hora. Então ele deu a velocidade e deu a distância ali, né? 10 km a menos que o limite permitido nessa via. Se ele fosse insensato e trafegasse 100 km por hora, calcule quantos minutos economizaria nesse percurso. Então são duas situações. Primeiro eu tenho que achar o tempo que ele levou se ele trafegasse a 80 km por hora, trafegando a 80 km por hora. Então vamos lá. Na primeira situação, eu tenho que o ΔS é 8 km e que a velocidade média, o ΔT, eu não tenho. Vou colocar aqui uma interrogação, tá? Eu não sei o ΔT. A velocidade média desenvolvida foi de 80 km por hora. Vamos achar isso, quanto foi o tempo que ele levou para percorrer essa trajetória aí. Nós sabemos que a velocidade média, deixa eu ver se está no foco aqui, que a velocidade média é ΔS sobre o ΔT. Logo, a velocidade média em questão é 8. Aqui ele já tinha dito que era 80, né? A velocidade média ele tinha dito que era 80, né? Ele havia dito que era 80 a velocidade média e que a distância é 8 km. Ela não vai mudar, certo? Vai continuar a mesma, ΔT. Portanto, aqui basta eu fazer assim, ó, o ΔT meu, eu posso trocar de lugar aqui, ó. É uma proporção, eu posso trocar de lugar. Eu posso colocar o ΔT aqui e o 80 ir para debaixo do 8 ali. Dá para simplificar mais isso aqui? Dá. ΔT, simplificando por 8 aqui, dá 1, né? 8 por 8 dá 1, 80 por 8 dá 10, né? 1/10 de hora, né, pessoal? Só que nós queremos isso em minutos. Para eu transformar 1/10 de horas em minutos, 1/10 eu tenho que multiplicar por 60, né? Transformar 1/10 de hora em minutos, 1/10 de hora em minutos, eu multiplico por 60, que é igual a quanto? Cancelo esse aqui com esse aqui, 6 minutos, né? Ele levou 6 minutos para fazer o percurso.
percorrendo a 80 km por hora. Agora, o mesmo percurso, se ele fosse um motorista imprudente e viajasse desenvolvendo uma velocidade de 100 km por hora, a distância continua a mesma, tá? Então, a velocidade média, 100 km, mudou. Velocidade média, 100 km, né? 100 km por hora. O ΔT, eu não sei. ΔS, eu sei. ΔS continua o mesmo, 8 km, mesma distância. O ΔT eu não sei, que eu quero achar em minutos, para depois achar a diferença, né? Então, ó, velocidade média é ΔS sobre o ΔT. Então, a velocidade média eu tenho, que é 100, igual ΔS também tenho sobre o ΔT. Portanto, aqui eu posso ter o quê? Que o ΔT é 8 sobre 100. Ou seja, que o ΔT é igual a 0,08 horas, né? Porém, eu quero em minutos. Para eu transformar isso aqui para minutos, eu tenho que fazer 0,08 vezes 60. Bom, eu vou multiplicar por 10, a vírgula vai vir para cá. Vai ficar 6, né? 60 é 6 vezes 10. Eu multiplico 10 vezes isso aqui, eu ando uma vírgula, vai ficar 0,8. 0,8 vezes 6. 0,8 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes nada, com 4, 4. Uma casa depois da vírgula. Então, eu vou ficar com 4,8 minutos. Então, veja, ele quer saber quanto ele economizaria. Bom, 6 menos 4,8. Perceba que eu tenho uma vírgula aqui, eu completo aqui, tá, pessoal? Com vírgula aqui. Com zero aqui. 10, fazer uma continha normal, depois colocar vírgula debaixo de vírgula. 10 menos 8 dá 2. 5 menos 4 dá 1. Então, ele economizaria quantos minutos? 1,2 minutos. Então, economizaria 1,2 minutos. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu e se vocês entenderam, sobretudo entenderam, né? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.